quer passar? Seu óculos dá reflexo demais na conta. Não chega também não, mas... Boa noite, gente. Boa noite, Janaína. Boa noite, Viviane. Boa noite, pessoal. Gente, até que enfim voltamos com as lives, né? Já deu um tempo aí muito bom, um descanso aí. Agora pretendemos voltar com tudo, porque essas lives não podem parar. Enquanto tiver pessoas, principalmente mulheres, né, Janaína? Para tirar a carteira de habilitação, nós temos que estar aqui incentivando, né? Inspirando outras mulheres. Então a gente sempre traz mulheres aqui para incentivar vocês homens também que estão no processo de habilitação, mas principalmente vocês mulheres, porque o público feminino hoje em dia o público feminino é muito grande e as mulheres precisam desse apoio, né? Muitas vezes não tem em casa, né? A Janaína teve, o seu caso foi diferente, né, Janaína? Graças a Deus, mas mesmo assim, a gente entender que não tá sozinho. Às vezes, hoje eu ouvi uma pessoa falando a respeito disso, falou comigo, que uma tia dela falou, que bacana isso, né? Que se na minha época tivesse, quando eu tirei a carteira, porque aí uma outra amiga que estava com a gente falou assim, eu custei a entender isso porque eu não tive muita dificuldade, mas só entende o processo, só entende como faz diferença quando a gente passa pelo processo. Então o processo ele é diferente de uma pessoa para outra. Algumas pessoas têm uma facilidade, outras não. Então nem todo mundo tem a mesma facilidade. E às vezes a pessoa vai ter uma dificuldade diferente da sua. Então a gente ter mulheres que nos apoiam, né, pessoas que vão nos apoiar, que vão mostrar que a gente não é só a gente, né? Às vezes a gente fala assim, meu Deus, será que essa dificuldade é só minha? Será que é só eu que não consigo? Por que? E não é, tá? Não é só você que tá aí no processo, que tá tendo dificuldade, você não está sozinha. Tenha certeza disso. Ô, gente, ó, essa live promete. Então faz igual eu aqui, ó. Já vai no aviãozinho aí, já manda pelo menos para uns 50 amigos e amigas, né? Eu coloquei aí. Longe. Pode deixar que eu faça aqui. Eu coloquei aí inspirando mulheres, porque igual eu falei, né? O público feminino que busca esse tipo de conteúdo é muito maior, né? Mas vale também para os homens, tá, gente? Então encaminha essa live. Desde já eu quero avisar que a live fica salva. Muitas pessoas não podem assistir nesse horário. Muitas pessoas assistem depois, mais tarde, né? Então essa live fica salva imediatamente no Instagram da Autoescola e depois a gente coloca ela no YouTube. Então lá no nosso canal do YouTube, gente, já tem mais de 80 lives, mais de 80 testemunhos, tá? Então, assim, vale muito a pena assistir. Você que está aí no processo de habilitação achando difícil, estressada, com ansiedade, você que parou no meio do caminho, está pensando em desistir, assiste as lives. Eu tenho certeza que as lives irão te ajudar, irão te motivar, irão aumentar a sua fé e, além disso, ainda irão te dar dicas, tá? Porque cada um conta alguma coisinha aqui e a gente vai aprendendo com todo mundo, entendeu? Então você pode ter certeza que as lives vão acrescentar muito na sua vida. Então a dica que eu te dou, enquanto você está no processo de habilitação, esquece um pouquinho filmes, né? Séries, faz uma maratona aí das lives, tá? Porque assim, se você tem um foco, você tem que correr atrás, buscar ajuda e fazer tudo que está ao seu alcance para você conquistar aquilo ali. E a gente faz o que a gente pode para ajudar, mas que depende mesmo é de você, da sua atitude, tá bom? Então a Janaína hoje veio aqui inspirar vocês a concluir o processo de habilitação. A Janaína não começou na Fortunato, né, Janaína? Não.
Então, conta aí como que você veio parar na Fortunato? Pois é, o meu processo foi bem longo, o meu processo foi doloroso, porque, gente, eu nunca aprendi a andar de bicicleta. E isso era uma coisa que me travava muito. Então eu achava assim, não conseguia aprender a andar de bicicleta, mas nunca procurei saber por que eu não aprendi a andar de bicicleta. Foi falta de foco, foi falta de equilíbrio, foi por desistir. Mas enfim, eu comecei meu processo em 2020, né? A gente ainda estava naquele processo de pandemia, comecei, fiz a minha prova de legislação, não passei de primeira, porque fui com muita confiança, achando que eu estava assim, ótima, que eu sabia tudo, que eu ia tirar uma nota excelente, e fui assim, e fiz a prova sem muito foco, não prestei muita atenção, fiz a prova rápido, saí, achando assim, vou tirar uma notona. Quando eu vi que tinha faltado um ponto, eu fiquei arrasada. Enfim, voltei, conversei com o meu professor, fiz a prova de novo, marquei a prova para daí a 15 dias, passei com a nota excelente, não vou lembrar agora, mas acho que foi 20, 25, 26, enfim. Faltou pouco para eu conseguir fechar a prova, e aí comecei a fazer aula de rua. E esse instrutor dessa autoescola, ele sempre falava comigo assim, não, tá bom e tal. E eu muito insegura, eu não sentia segurança, 100% de segurança naquela aula. E como eu não tinha nenhum conhecimento, o que ele falava comigo, eu fazia e eu concordava, mas enfim, eu não consegui desenvolver. Fiz as 20 aulas, chegou no final das 20 aulas, meu marido, vai marcar a prova? Eu falei, não vou marcar a prova, não tenho condição, não estou preparada, não sei fazer quase nada. Enfim, não marquei minha prova, não quis mais ficar, mas fiz uma bobagem também, que eu sei que aqui na Fortunato não tem isso. Se você não se identifica com o seu instrutor, né, Viviane? Você tem total liberdade de estar conversando na autoescola e pedindo para mudar. Eu não fiz isso. E aí eu não quis voltar, parei e fiquei 1 ano fora. E aí o ano passado, na virada de ano, eu falei assim, gente, escrevi lá, tá, gente? Fiz uma lista das coisas que eu iria realizar no ano de 2023. Já vai pegando a dica aí, viu, gente? Fiz a lista, pois é, não trouxe hoje meu livrinho, eu trouxe meu caderninho ali da gratidão, tá ali comigo. Mas eu fiz uma lista daquelas coisas que eu iria realizar, que estavam paradas na minha vida, que eu tinha largado no meio do caminho. Falei, não, esse ano vai ser um ano que eu vou virar essa chave e eu vou fazer isso. E aí, quando eu falei, conversamos, eu e meu marido, eu falei, vou voltar para a autoescola, ele falou, não, você não vai voltar para aquela autoescola, você vai para Fortunato. Eu falei, mas por que, gente? Por que para Fortunato? Por quê? Qual que é a diferença da Fortunato? Eu não acompanhava autoescola nenhuma, para falar a verdade. Eu tinha ido para outra, porque o meu filho estava lá, e aí fui, era mais próximo da minha casa, mas enfim. E aí meu marido foi taxativo, você vai voltar e você vai voltar para Fortunato. Então você vai mudar o seu processo para lá, e aí também ele falou, você vai para Fortunato e você vai fazer aula com a Karine. Então ele escolheu a instrutora. Quando eu mandei mensagem, a Karine não tinha disponibilidade naquele momento. E aí eu aguardei umas 2 semanas e aí ela conseguiu um horário para mim. Mas enfim, a primeira aula que eu fiz com ela, eu falei, meu Deus, que é isso? O que eu tava fazendo lá? Eu não sabia fazer nada, gente. Eu não sabia fazer nada. E assim, o meu instrutor falava para mim assim, não, tá bom. Se eu não quisesse fazer, não fazia. E isso não é bacana. E aí deixar claro aqui também. Cada um tem uma personalidade. A minha personalidade é desse tipo. Eu não gosto de pessoa que fica falando comigo assim, nossa, tá ótimo, tá muito bom, mas não tem correção. É igual um filho quando pega, o pai quando pega o filho, se ele não corrige, se ele não mostra onde ele tá errando, a criança não vai aprender nunca, ela não vai desenvolver. Então a gente não pode se acomodar com pessoas que te dizem tá tudo bem, tá ótimo do jeito que você está fazendo, quando na verdade você está fazendo errado. Quando na verdade você não está desenvolvendo.
E eu não conseguia desenvolver. Eu nunca tinha desenvolvido uma terceira. Quando a Karine falou comigo assim, desenvolve uma terceira, eu, oi? Como assim desenvolve uma terceira? Eu sabia que tinha terceira no carro, mas eu nunca tinha colocado terceira no carro. Falei, gente, que desenvolve terceira é essa? Enfim, ela me tirou da minha zona de conforto. Me tirou da minha zona de conforto e não me deixou mais voltar. Então, vou falar pra vocês que foi facinho, que não teve vários momentos que eu queria desistir, que eu queria sair do carro, que eu começava a chorar, que eu falava assim, gente, não é pra mim, eu não quero, chega, tá sendo sofrido, tá sendo doloroso. E todas as vezes que eu pensava em desistir, a Karine falava comigo assim, ó, você vai procurar, vai marcar uma terapia, lá na autoescola tem. Você vai participar do café, você vai participar do workshop. E aí foi virando várias chaves na minha mente, na minha cabeça. Foi ali uma mudança de vida. Foi um divisor de águas. Então, em julho, eu tirei a minha carteira em setembro. Mas em julho do ano passado, quando eu já estava na Fortunato, eu já tinha vindo para cá, eu já tinha passado o meu processo para cá, já estava fazendo essas aulas aí. Depois que eu participei do workshop de julho do ano passado, eu mudei. O meu ano de 2023 também se resume em antes do workshop e depois do workshop. Porque eu destravei várias coisas que estavam paradas na minha vida, que assim, eu acho que eu precisava de uns 3 dias para eu contar, porque foi muita coisa. Então, mudou realmente a minha vida eu ter participado do workshop. Então, para quem está no processo, independente, às vezes você acha que você tá bacana, que você não tem dificuldade, mas aí chega na hora da prova, você não consegue passar, você reprova, você fala assim, gente, mas por quê? Eu sei dirigir, eu tô fazendo tudo certo, porque eu conheço várias pessoas que passaram por isso também. Que conseguiam dirigir, que achavam que não tinha problema nenhum, mas chega na hora da prova, bloqueia e não passa. Não tem muita gente assim, Viviane, que às vezes acha que tá tudo certo, tudo beleza. Mas eu só não consigo na hora da prova. Então tem alguma explicação, tem que ter. Tem algo que está te bloqueando na hora da prova. Se você tem esses recursos para te ajudar, para quebrar esse bloqueio, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender a usar as ferramentas, as oportunidades que a gente tem de melhorar. No último workshop do ano, a Janaína deu o depoimento dela. E a Janaína, para quem não sabe, aí é massoterapeuta. Aí ela fez a propaganda dela lá, né? Falou da importância da massagem. Eu até expliquei cientificamente lá a importância da massagem, né, para as nossas emoções. Aí uma aluna que estava lá fez a massagem com a Janaína, foi aprovada. Aí ela teve aqui na autoescola trazendo uma lembrancinha para mim, levou para a Janaína. Aí nós conversando, ela virou para mim e falou assim, Viviane, eu fui pro workshop assim, sem imaginar o que seria. Eu, tipo assim, meio que, o que ela quis dizer? Eu não estava dando nada, né? Não estava dando nada por ele. E a maioria dos alunos, gente, porque eu vou te falar, quando eu penso no meu workshop, eu penso assim, nem eu acredito que eu que montei. Então eu falo assim, não foi eu que montei. Foi Deus. Foi Deus. Ele é um conjunto assim de técnicas comprovadas cientificamente, com dicas pro exame. Só sei que a pessoa sai de lá assim, com outra mentalidade. Igual a Janaína falou, com outra mentalidade. Eu não sei, de sinceridade, que eu não sei nem explicar assim em palavras, não tem como resumir o que você vai conhecer lá no workshop. Entendeu? Só sei que essa aluna foi mais uma, né, das que falaram comigo, que foi pro workshop, vai assim, muito por insistência de alguém, da recepcionista ou do instrutor, ou vai porque, tipo assim, não tá vendo mais nenhuma luz no fim do túnel, então eu vou lá, né? E vai desacreditado, e para honra e glória do Senhor, sai de lá com uma mudança de mentalidade. Porque o nosso objetivo é esse, é mudar sua mentalidade.
Porque a maioria das pessoas, elas sofrem no processo de habilitação. Ela acha pesado, é frustrante, cria uma expectativa de passar, vai lá, não passa, entendeu? Muitas das vezes, que eu acho que é um dos maiores problemas, é que quem está no processo de habilitação vê as fotinhas dos habilitados, mas não vê a história e pensa assim, nossa, fulano conseguiu, olha o tanto de gente que conseguiu, né? Só eles que conseguem, eu não consigo, né? Então, por isso que a gente até faz essas lives, para vocês entenderem que não é só vocês que têm dificuldade, não é só vocês que têm ansiedade, não é só vocês que pensam em desistir, mas vocês têm que virar a chave, tem que entender que vocês precisam ter uma mentalidade diferente nesse processo de habilitação. Principalmente uma coisa que eu faço os alunos sair do workshop, eu não, né? Deus que faz, sair do workshop com a mente grata, entendeu? Grata por ter saúde para fazer o processo de habilitação, porque tem gente que não é aprovado no psicotécnico, no exame de vista. Grato porque teve condições de pagar autoescola. Tirar a carteira, ser aprovado, gente, é o de menos. Isso aí para Deus é assim, não é que falar assim, ó, aqui, é hoje, é hoje. Mas eu falo, na primeira slide do meu workshop, eu falo que Deus usa desse processo de habilitação para trabalhar na sua vida, queira você, entenda isso ou não. Aceite você ou não, isso é um fato, isso é um fato. De anos e anos de experiência, eu tenho certeza, convicção do que eu estou te falando. Deus aproveita desse processo para trabalhar na sua vida, porque é uma bênção muito grande. Então você não pode receber uma bênção tão grande, muito fácil, a ponto de você nem perceber e nem reconhecer que foi Ele que fez. Então você tem que reconhecer que foi Ele que fez, entendeu? Então no workshop eu falo muito sobre a gratidão. É uma gratidão, né, Brenda? A Brenda é uma pessoa... Gente, eu vou ter que colocar o... A Brenda que tá aí na live falando, Deus me moldou muito. Deus moldou ela, foi através da gratidão no workshop. E eu não quero contar o testemunho dela aqui não. Ela vai sentar nessa cadeira aqui ainda, né, Brenda? Então, assim, gente, quando você vira a sua mentalidade... Porque para você conquistar algo, primeiro você tem que ser feliz e sentir que já conquistou. Muitas das vezes a pessoa fica triste porque fica olhando, fica dentro só do problema. Eu não consegui ainda. Deixa eu te cortar só um pouquinho, gente. Fica à vontade. Duas coisas. Hoje é você que tem que falar. Duas coisas. A Viviane tá falando aqui. Duas coisas que eu também estou trazendo para minha vida. 2024 começou assim também, né? Tá assim, a gente tá assustado como é que tá indo muito rápido, muita coisa acontecendo e o mundo tá passando por vários processos. Mas o ano passado eu falei muito em gratidão, 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 gratidão. O tempo inteiro eu falava em gratidão. Caneca de gratidão, camisa de gratidão. Aonde eu ia eu falava da minha gratidão por tudo que estava acontecendo na minha vida. Mas existe uma outra palavrinha que a Viviane estava falando aqui, que a gente não pode largar, que é a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente ainda não viu. Então, para você chegar na gratidão, você tem que exercer sua fé. E aí, às vezes, a gente pede várias coisas para Deus e Deus vai dar. Ele vai te dar a oportunidade de exercer a sua fé e a sua gratidão. Então, quando a gente também entende isso, e a gente para de murmurar, de reclamar, a autorresponsabilidade, o que eu estou fazendo de errado, que eu preciso melhorar, o que eu ainda não fiz, que eu posso fazer para eu conseguir chegar nesse objetivo, como eu vou me moldar, como o que vai ser, eu preciso trabalhar em mim para que as coisas comecem a acontecer. Porque às vezes é muito fácil a gente colocar a culpa em outras pessoas. Eu acabei de contar aqui que eu vim de uma outra autoescola porque eu não consegui desenvolver com um determinado instrutor.
Ei, Scarlett, princesa. Gente, Scarlett também foi aprovada na Fortunato e também foi fazer massagem, né, princesa? Antes da avaliação dela. Maravilhosa. Essa é a que estava grávida? Essa daí Já é a mãe do Felipe. Já ganhou? Já ganhou. Essa linda Ela mãe. fez a massagem grávida, gente. Gestante, a Scarlett Cristina. Aqui uma curiosidade. A gente deita de barriga para baixo para fazer massagem grávida. Faz massagem como? Olha só. Já tiveram essa curiosidade? Olha só. Então, a Scarlett, ela foi fazer a massagem relaxante para fazer a prova e depois ela foi fazer a drenagem para gestante. Gente, grávida não pode virar de bruços. A Scarlett também fez a prova dela bem no finalzinho da gestação. Ela chegou lá e falou: Janaína, eu vou fazer essa massagem e vou buscar a minha carteira. É uma outra menina que eu sou encantada, muito agradecida por ter tido a oportunidade de conhecer Scarlett através da Fortunato. Ela também estava no workshop que eu fui, porque é uma menina de muita fé. É uma menina muito grata, é uma menina que você olha para ela e você vê Deus nela, e você vê gratidão, e você vê fé. Ela foi, fez a massagem, passou na prova e depois foi lá fazer a drenagem para a gestante. A Viviane perguntou aqui, então, gestantes não podem ficar deitadas de bruço. E aí, só que aí existem técnicas que a gente usa, lateralizar, tá? Isso aí são coisas também, nomes que a gente dá, né? Os massoterapeutas dão. E aí, quem tiver interesse de fazer o curso, gente, eu dou curso também, tá? Eu sou instrutora e nós vamos começar um curso de massoterapia em março. Agora em março, na Mover. Mas enfim, a gestante, ela é lateralizada. O que é isso? Ela deita de lado e aí eu trabalho as costas com ela virada de lado, ao invés de ficar deitada de bruço. Ou seja, jeito tem, né? Jeito tem pra tem tudo. Jeito pra tudo, gente. Olha que gracinha. Foram várias pessoas, né, já, graças a Deus, habilitadas, fazendo essa massagem. Eu não esqueço, gente, uma senhora que habilitou com a gente aqui, ela tinha feito, acho que uns 8 exames. Ela mora na roça. E no dia que ela foi aprovada, ela toda feliz, ela falou assim, ela não foi com a Janaína, não, eu não conhecia a Janaína nessa época, não. Ela toda feliz lá na banca, falando assim, eu fiz massagem ontem. Eu achei tão fofo uma senhora. Eu falei, gente, essa correria do dia a dia, né? As pessoas, elas não param para se cuidar. E uma coisa que eu vejo que a Karine, que foi instrutora dela, eu sempre vejo a Karine dando dica para as alunas, falando assim, ó, na véspera do seu exame, tente relaxar, fazer uma coisa que você goste, né? E não tem nada melhor do que você ser massageada ali, você tá sendo servido, né? Que a gente corre tanto para lá e para cá e fica servindo os outros, trabalhando, servindo em casa, principalmente as mulheres, né? E não tem esse cuidado assim de parar, né? A maioria das mulheres eu creio que não. Mas nós vamos mudar essa realidade esse ano, viu, gente? Eu quero essas mulheres se sentindo amadas através dessas mãos abençoadas aqui, ó. Exatamente. Porque eu posso falar porque eu fui a primeira cliente dela na Mover. Ela é massoterapeuta há muitos anos e eu fiquei muito feliz, gente. Em um dos meus workshops, na hora que acabou o workshop, a Janaína, eu nunca tinha conversado com ela, ela me chamou no final do workshop, nós sentamos e fomos conversar. Aí ela veio me falar, ela falou assim, Viviane, esses workshops me inspiraram, me encorajaram e eu estou abrindo a minha clínica pela primeira vez, porque profissional já é há muitos anos, né, professora há muitos anos, mas não tinha ainda aberto o espaço dela, né? Não era empreendedora, me tornei empreendedora, porque o medo me travava. Então, quando eu falo de diversas chaves, é justamente nisso, é você perder o medo de buscar aquilo que você deseja na sua vida. A Viviane está contando aqui desse dia, e aí é uma outra coisa que é uma dica que eu vou dar para todo mundo, que é para a vida também, mas que a gente precisa dela na direção. Por quê? Que é a ousadia. O que é a ousadia? É a ausência do medo? Não, é você ir mesmo que vá com medo. A Viviane, eu brinquei com ela que eu achava ela muito séria. Então assim,
terminou o workshop, eu falei com ela assim, gente do céu, mas vamos franzir essa testa. E aí ela deu um sorrisinho, eu falei assim, aqui, ela me deu a oportunidade de falar. Porque desde o momento que eu cheguei na autoescola, eu queria conversar com ela, mas eu sempre ficava assim, nossa, será? Será que eu posso? Não vou chegar perto da Viviane, nossa. E aí a gente fala assim, né, parece que a gente coloca o outro num patamar muito acima do nosso. Nossa, mas eu não posso, eu vou me aproximar dela e vou falar o que com ela? E aí o que eu vou conversar? E vi essa mulher maravilhosa, sábia, uma empreendedora, gente, é um exemplo, né, de mulher, principalmente para nós valadarenses aqui, para quem quer empreender, para quem quer mudar de vida mesmo. Precisa de um exemplo melhor do que esse? Falei, gente, e é isso também, a gente precisa estar perto, eu se eu ficar falando muita coisa aqui, coisas que a gente aprende na vida, no workshop que são para a vida. Você tem que estar perto das pessoas que te inspiram, daquilo que você quer se tornar. Então, eu quero tirar minha carteira, mas aí eu vou ficar perto de pessoas que só ficam lamentando, reclamando, que não conseguiram, que não deu certo. Ou, o contrário, como eu sei que tem muitas mulheres também, tem gente que me manda mensagem, direto as pessoas me mandam mensagem, Janaína, outro dia uma amiga da igreja, a gente estava numa reunião e aí com a chavinha do carro, perdi o medo, já tinha carteira, mas tinha o medo. São etapas que às vezes você também conquista, não é só conquistar a sua CNH, é conquistar a sua liberdade, é conquistar essa crença, tirar essa crença limitante de que você não é capaz, de que você não consegue, de que você não pode. E por muitos anos fizeram muitas piadinhas com mulher. Ah, mulher no volante, não sei o quê. Ah, que mulher tem que ficar na cozinha. Não, não é isso. Nós podemos sim ser esposas maravilhosas. Eu não tiro isso, tá? Eu não balanço bandeirinha de feminismo de jeito nenhum. Não penso assim. Mas eu penso que nós podemos ser boas esposas, boas mães, excelentes empreendedoras, empreendedoras de sucesso e, melhor ainda, motoristas responsáveis, motoristas dedicadas, motoristas cuidadosas. O seguro é muito mais barato para a mulher, porque nós somos mais cuidadosas. O homem é muito mais estressado. Homens, vocês também precisam do workshop, vocês precisam de massagem, vocês precisam entender que não tem problema nenhum em usar desses mecanismos para conseguir controlar as emoções e ser melhor naquilo que faz, né? O homem, ele já tem essa facilidade na direção. Às vezes pode dizer que ele tem mais facilidade do que a mulher, porque eu tô vendo um monte de homens entrando aí, porque o homem às vezes ele controla melhor essas emoções, mas não existe regra absoluta para ninguém e cada um de nós é diferente. Nós temos 5 dedos, cada um dos dedos é diferente. Então às vezes tem homens que dirigem muito bem, que não tem nenhum medo, mas eu fiquei muito feliz também no último workshop de ver mais homens. E aí vários homens. Ver esse movimento que os homens estão entendendo isso, tendo esse desprendimento de que isso não quer dizer que ele é o que a Viviane falou, de não achar que você é menos do que o outro porque o outro conseguiu. Você vê lá o nome de alguém no quadro, você vê uma pessoa, às vezes você vê um vídeo de um conhecido seu e fala assim, nossa, mas fulano conseguiu e eu não. Não, pense assim, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Vou descobrir o que ele fez para conseguir. Ô, Janaína, eu trouxe hoje, eu nunca fiz isso aqui, tá, na live, nunca fiz. Mas hoje me veio na cabeça, eu olhei para essa caixinha, gente, eu levo ela para os workshops do Café com Habilitação. Que não me solte fé. Aí eu já gostei, ó. Caixinha. Aí aqui tem várias palavras. E hoje eu tive vontade de trazer para você tirar uma. Vamos ver o que vai sair. E você falar o que essa palavra significa para você. Socorro. Meu Deus. Em relação ao processo de habilitação. Bom humor. Olha só.
Eu esperava tirar várias palavras ali, mas bom humor. Gente, bom humor. Faz parte teve também. isso no seu processo de habilitação? Eu tive bom humor, porque o que eu tava... A Karine, quando eu comecei a fazer aula com a Karine, eu achava a Karine também muito séria. Olha os julgamentos que a gente faz. Eu achava a Viviane muito séria, eu achava a Karine muito séria. E aí eu tinha medo de brincar, de fazer algum comentário. E aí a gente começa a quebrar isso. E aí começa a ficar mais leve, a brincar. E aí eu peguei essa palavra aqui agora, eu me lembrei de uma aula que eu fiz, que eu mandei a seguinte mensagem para a minha instrutora: não vou fazer aula hoje, porque Valadares está acabando. Ela mandou mensagem para mim e falou: aonde? Só para você, né? Eu falei: como assim? Você não tá vendo não? A chuva tá horroroso, o tempo fechou. Ela falou que tá chovendo pedra, canivete. Eu falei: não, eu tô falando sério, eu tenho medo. Ela falou: não, você vai vir, porque se você precisar de dirigir na chuva, se você estiver com seu filho dentro do carro e começar a chover, você vai fazer o quê? Você vai pegar e desligar o carro, largar o carro lá e sair na chuva? Você vai ter que dirigir, não vai? Aí, gente, eu vim com raiva, com medo. Chego aqui, o que acontece? Tá ali embaixo a Raquel, acho, uma das meninas que falou que ia fazer a aula com a gente naquele dia, que ia gravar a aula. Eu falei: socorro, um dia que tá chovendo, que eu não quero ir, que eu não... Foi a melhor aula que eu fiz, foi a melhor aula de todas. E aí toda hora a Karine ficava brincando comigo, porque realmente, gente, era uma chuvinha leve, entendeu? Mas estava chovendo. Era uma chuvinha leve, mas foi a oportunidade de ligar farol, ligar pisca-alerta, ligar limpador de para-brisa, coisas que num dia normal eu nunca tinha feito. E se eu não tivesse feito naquela aula, eu não iria aprender como é que fazia, porque a gente aprende praticando. E aí são coisas que acontecem, que são coisas reais. Então eu fui e fiz, e a aula foi ótima, a aula foi super bem-humorada, a gente riu muito, brincou. Então assim, a aula foi descontraída. Então o bom humor, ele ajuda demais. Então a gente não pode deixar a tristeza, a angústia, a falta de fé tomar conta. Então quando começar a bater o desânimo, a gente tem que trazer esse bom humor, essa leveza para o processo também. Porque como a Viviane falou, o processo é difícil. A gente falar que o processo é tranquilo, não é. Mas tem como a gente fazer esse processo com leveza. Tem como a gente olhar para ele com um olhar de gratidão e trazer esse bom humor. Porque quem aí nunca leu o livro, eu vou indicar para vocês o jeito Harvard de ser feliz. Nele ensina que quando você é feliz, você tem resultados positivos. Quando você é feliz, o seu aprendizado é melhor. A Brenda tá falando, né? Ô Brenda, eu tô escutando ela aqui, tô querendo rir de você contando aí, ó. A Brenda falando que chegava na autoescola só o ódio. E ela falou outra coisa aqui, deixa eu ver. Eu não tive bom humor no meu processo de habilitação. A Brenda não teve não, gente. Eu sou testemunha de que a Brenda não teve bom humor. Eu lembro da palavra que ela tirou aqui, né, Brenda? Eu não esqueço da palavra que ela tirou nessa caixinha aqui. Mas, assim, no finalzinho do segundo tempo, a Brenda foi no workshop, aprendeu sobre a gratidão e fez um propósito com Deus de não reclamar. E aconteceu uma coisa com ela na área de exame que qualquer santo reclamaria. Mas a Brenda não perdeu o bom humor naquele dia, né, Brenda? Não vou contar o que, eu não quero contar o seu depoimento. Agora eu quero saber também por que a Brenda chegava aqui só hoje. Que é uma outra coisa que eu vou falar com vocês, a diferença do outro lugar que eu fiz para quando eu cheguei na Fortunato, que tem eu gosto de todas as pessoas aqui. Eu fiz aqui na Eusebinho, né?
Fiz o workshop lá na JK. JK, mas o meu processo eu fiz aqui na Eusebio. Mas enfim, tinha dia que eu chegava aqui também, Brenda. Eu não vou te dizer que só o ódio, não. Mas desanimada. Ai, nossa, gente, pra que eu tô indo? Ai, não quero mais. Desanimada. Aí eu chegava aqui, aí tem uma pessoinha ali que eu amo de paixão também aqui nessa autoescola, que é a Larissa, que eu chegava e ela já me recebia com um sorriso. Igual hoje, eu cheguei aqui, ela já vem, já me abraça. Então, isso faz a diferença. Você chegar no local, aí, ó, tem um cafezinho lá, tem uma água, toma um cafezinho, água antes da aula começar. E aí tem uma coisinha aqui, que é dela, né, que eu estou agora, assim, conhecendo um pouquinho melhor a Viviane. Como eu tô falando com vocês, eu não conhecia, então eu tinha medo de chegar perto dela, eu achava que ela era muito séria. Que tem aqui na Fortunato, que todos os dias quando você chega para fazer aula, tem um quadro lá embaixo, que fica no chão, um cavalete, que sempre tem uma frase. E todos os dias eu chegava e eu sentava um pouquinho e eu respirava antes da minha aula e eu ia ler aquela frase. Todos os dias aquela frase falava comigo. Então, a gente tem que estar atento aos detalhes. E direção também é isso, você tem que estar atento, que você não pode, em nenhum minuto, se distrair. Você não pode, em nenhum minuto, se distrair do que está acontecendo à sua volta. Isso também faz a gente ter foco na vida. Isso também faz a gente começar a ter a percepção das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Porque às vezes a gente só olha pra frente. Só olha pra frente. Olha pra frente e pra baixo, né? No celular, né? E aí tem 2 retrovisores do lado, que às vezes você dá uma olhadinha pra você olhar o que tá lá atrás. Só olha e volta o foco pra frente. Mas o para-brisa é grande, gente. O para-brisa tem uma dimensão que a gente consegue ver muito mais do que vocês imaginam. Não é só a rua que está à nossa frente, não é só os carros que estão à nossa volta. Começa a abrir a visão, ampliar a sua visão, olhar o para-brisa. Não olha para o retrovisor, não. Só na hora de dirigir mesmo, que você dá aquela olhada assim, que você tem que focar ali no retrovisor. Mas agora eu estou falando assim, em relação à vida, para de olhar o que não deu certo. Para de olhar para o passado, o que deu errado, o que eu não consegui fazer. Tira isso da vida. Né? Então, assim, a Viviane está falando aqui da Brenda, a gente viu aqui ela falando que era só o ódio. Eu tenho certeza que hoje, na vida da Brenda, ela respira fundo. E ela uma Brenda antes do processo de habilitação, uma Brenda depois. Janaína também. Uma antes, uma depois. Até a fisionomia das pessoas mudam, gente. E você falando aqui... Peraí, deixa eu ver o que a menina falou aqui, que senão vai sumir. A Diana falou, sou de outra cidade, iniciei meu processo aqui e fiquei muito desmotivada. Estava pensando em desistir, mas me indicaram a Fortunato e eu vou tentar novamente realizar esse sonho. Você vai tentar, você vai conseguir, tá? Tem um outro comentário aí, Viviane, sobe um pouquinho desse, na verdade, né? Antes desse daí, aí. Carla, Gabriela. Palavras de sabedoria. Carla, olha só. Não vou te dizer se são palavras de sabedoria, não, que eu acho que a sabedoria ela é um processo que a gente vai caminhando nele com constância. Mas são palavras, é por isso que a Viviane tem essas palavras também. Todos os dias a gente precisa pegar uma palavra para o nosso dia e trazer aquilo para a nossa vida e pensar o que eu posso fazer de melhor. Posso falar uma coisinha aqui do devocional hoje? Eu faço devocional, comecei a fazer devocional o ano passado, já faço devocional há 1 ano, todos os dias. Você tem uma rotina. E aí hoje, no devocional, estava lá para a gente ler um livro da Bíblia que não existe. Na mesma hora, eu fui lá e gravei um story. E aí, uma pessoa que começou a fazer o devocional, porque me segue no Instagram, comentou, falou, Janaína, eu já ia te mandar mensagem. Aí minha irmã, que mora nos Estados Unidos, que também comprou o devocional porque eu faço todos os dias e comecei a postar, me mandou um áudio, eu não tinha conseguido
ouvi agora há pouco. Ela falou, será que o autor queria fazer uma pegadinha? O que ele queria fazer? Porque devocional se faz a página do dia e você lê um trecho da Bíblia. Geralmente ele coloca de um livro, um capítulo para você ler, não é só um versículo. E aí tem gente que faz só o devocional, lê aquilo ali e fala assim, ah, que bacana. Gente, é isso também que acontece no processo da autoescola. Não é só você vir aqui fazer 50 minutos de aula e ir embora e não buscar mais. Voltando aqui a falar da Karine, a Karine todos os dias ela me falava algo também para eu poder fazer. Assiste um vídeo, vê o livro tal, ouve tal testemunho, faz isso, faz aquilo. E eu lembro que teve um vídeo que eu vi de direção. Por quê? Porque a Karine ficava brigando comigo que eu fazia o quê? O pé era muito pesado no freio. Tinha medo de acelerar, mas na hora que era para frear, pá. E aí, quando eu ia soltar também a embreagem, o carro morria. Aí ela falava comigo assim, que pé esse? Tem fogo nessa embreagem? Tá pegando fogo, que você solta a embreagem uma vez. E, enfim, aí ela foi falando e falou comigo assim, olha, eu quero que você treine. Você vai ver os vídeos e tal. Eu fui estudar, porque eu eu amo estudar, continuo estudando e lendo. Eu fui estudar e eu peguei uma almofada, tirei a capa, coloquei a almofada no chão, não vai dar para vocês verem aqui, mas eu coloquei a almofada no chão e fiquei fazendo isso, ó, porque eu ensino alguns truques também. Quando a pessoa vai fazer drenagem linfática, a mão tem que ser leve, então eu fico sempre fazendo um movimento para a pessoa. Eu peguei aquilo ali, o que ela tinha me falado, os vídeos que eu tinha visto, a minha experiência com a drenagem, que é leve, e eu ficava lá na almofada, eu fiquei treinando a embreagem numa almofada lá em casa. Enquanto eu estudava, eu ficava com o pé na almofada. Por quê? Porque pro meu pé não ficar pesado como estava. Porque a almofada, ela é espuma. Eu não preciso de força para pisar nela. Então, quando eu pisava muito, ela afundava, eu falava assim, ó, o pé tá pesado. E eu fui fazendo isso e depois você vai ficando, porque tudo que você treina, a sua mente, você vai fazendo depois. A nossa mente, ela é altamente treinável. Então eu ficava ali, ó, com os meus pezinhos na almofada, que na almofada eu tinha que ser leve. E aí eu fui melhorando, e aí foi aonde eu consegui a não explodir a embreagem. Porque senão, depois eu ia ter que trocar o carro da autoescola, porque a embreagem, coitada dela, sofria no meu pé. Eu já vi na internet uma pessoa ensinando a treinar no pedal da lixeira. Olha só. Eu achei muito interessante, porque você tem que pisar com cuidado ali, senão você pisar rápido, a tampa levanta de uma vez, né? Então você treinar ali o peso do seu pé ali no pedal da lixeira é muito interessante também. Ô Janaína, compartilha com a gente, você falou do workshop, mas compartilha com a gente aí, o que você colocou em prática? Pelo menos uma coisa aí, você falou que tá com um caderninho ali, tem usado. O caderninho da gratidão tem usado, o caderninho virou um cadernão, eu aumentei o tamanho do caderno, sim, usei muito. A questão de postura, né, de ir já com aquela postura de que eu consigo, de que eu vou conseguir, a autorresponsabilidade, que eu sou responsável, tá? Não fica aí colocando culpa no seu instrutor, não fica colocando culpa no examinador. A autorresponsabilidade. Ter a autorresponsabilidade da minha vida de que se as coisas não estão encaminhando do jeito que eu quero, o que eu estou fazendo que eu posso mudar para que aquilo ocorra? Ou o que eu ainda não fiz? Que como a gente está falando aqui agora da almofada, são coisinhas pequenas que a gente pode fazer para que você melhore, porque às vezes parece que é tão bobo. Tem umas coisinhas, uns detalhes que parecem tão bobas. Uma coisa que aqui também, que foi um diferencial aqui,
No primeiro dia que eu cheguei, aí eu fiz uma aula avaliativa para a Karine ver como é que eu estava, porque eu estava vindo de outra autoescola. Ela me deu uma folha e eu guardei essa folha, eu andava com essa folha para baixo e para cima. Eu andava com essa folha para todo lado. Na verdade são duas folhas, né? Ela me deu uma folha, depois me deu outra folha, que são o que você tem que... Porque o meu filho, ele vai ficar muito bravo comigo, a primeira vez que ele foi tentar tirar a carteira, ele fez tudo certo, esqueceu de colocar o cinto. Nossa, que detalhe bobo! Pois é, um detalhe que custou a carteira dele e que depois veio um processo doloroso também, mas enfim. Essa folhinha que a Karine me entregou, que é uma folhinha aqui da Fortunato, ela te dá um passo a passo de tudo, da hora que você entra dentro do carro. Uma outra dica que eu fiz que funcionou pra mim, o que eu fiz? Eu peguei essa folhinha e todo dia antes de vir fazer a minha aula, eu li essa folhinha. Então eu entrava, eu sabia, tem que puxar, ajustar o banco, ajustar retrovisor, puxar o cinto, né? Olhar se o carro não está engrenado, se o carro está no ponto morto, antes de virar a chave. Todos esses detalhes na hora da sua prova podem te custar a sua carteira. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, o examinador nem me deixou sair com o carro, porque você cometeu algumas falhas bobas que se você tivesse treinado, você não cometeria. Enfim, quando eu estava já quase no finalzinho do meu processo para marcar, agendar minha prova, as minhas folhas já estavam ficando tudo feia, rasgando. Eu já tinha marcado as folhas de cores diferentes, riscado, várias coisas. Eu peguei aquelas folhas e gravei áudio no meu celular. E eu ficava o dia inteiro com o fone, eu ficava ouvindo a minha voz com o que eu precisava de fazer. Então, na hora que eu entrei dentro do carro, eu ficava me ouvindo o que eu tinha que fazer. Então, aquilo ficou na minha cabeça. Não foi nem com a voz da Karine, nem com a voz de outras pessoas que eu vivi vídeo. Era a minha voz. Era eu falando para mim mesmo o que eu precisava fazer. Então, isso para mim também foi muito bacana. Que no finalzinho, na semana de marcar a prova, eu ouvia esses 2 áudios que eu gravei o dia inteiro. E aquilo que a gente escuta entra no nosso inconsciente. E, se vocês não sabem, 95% é muita coisa. 95% das nossas ações são de de coisas inconscientes. É muita coisa. Então, ela foi alimentando, foi ouvindo. E na hora de fazer, vem na mente. Você até escuta assim. Exatamente. Escuta perfeitamente. Porque fica, gente, o computador, o HD do computador, fica ali vários comandos, mas para você acessar aquele comando, você precisa antes dar um comando. Mas se você tiver ali tudo alinhado, o que você tem que fazer? Você fez um comando, já te dá um start para o próximo. Peraí, vou entrar no carro aqui. Primeiro, o que eu vou fazer? Vou ajustar meu banco. Vou olhar meus retrovisores. Vou conferir se o carro está no ponto morto, né? Vou puxar meu cinto de segurança. Vou aqui. O que eu preciso fazer para eu virar minha chave? Então, são detalhes que aí, na hora que você faz isso, você vai fazendo, não é que fica no automático, porque a gente também não tem que ser 100% automático. Você tem que fazer sabendo o que você está fazendo. E eu sou muito filho, criança, depois que a gente vira mãe, menino tudo tem um porquê. E foi uma coisa também que assim, eu queria saber o porquê. Por que eu faço isso aqui agora? Eu tenho que associar aquilo a um porquê. A gente tem que dar seta por quê? Porque eu vou avisar ao carro que está vindo atrás de mim ou que está vindo na minha frente que eu vou entrar à esquerda ou à direita. Eu tenho que sinalizar, ele tem que saber qual que é a minha intenção para que o trânsito flua
Então eu preciso sinalizar qual que é a minha intenção. Então tem um porquê. Ah, não é porque alguém colocou, simplesmente colocar uma regra e eu tenho que fazer porque alguém mandou. Não, tem um porquê por trás disso. Então a gente, quando você começa a entender, e aí vem uma outra viradinha de chave que as mulheres estão melhorando muito nessa questão do trânsito, é o seguinte: quando a gente entende o porquê, vou só ler aqui a Tati, quando a gente entende o porquê, o processo é mais fácil fazer as coisas. Eu fui com mais naturalidade. Exatamente isso, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, faz assim. Ah, por que eu tenho que fazer assim? Tem que ter um porquê. E aí, quando você entende por que você faz, você aprende. Você não decora apenas, você aprende. Não, eu tenho que fazer isso porque senão o carro vai morrer. Por que eu não posso soltar a embreagem de uma vez? Por que eu não posso largar a embreagem do nada? Por que eu não posso ir da primeira direto para a terceira? Tem um porquê. E aí a gente também começa a entender o que eu estava falando aqui. Aí você começa a entender o funcionamento do carro, né? Que a gente acha que é só colocar gasolina, virar a chave e sair. Não! A gente tem que saber cuidar do carro também, entender o que tá ali no painelzinho. Aí você começa a observar, porque a gente acha que é só decorar também na prova de legislação, né, Viviane? E que depois nunca mais você vai... E aí você começa a ficar atento a todos esses sinais. A gente entra no carro, mesmo que você não esteja dirigindo, você já entra no carro e olha assim, ué, tem uma luzinha acesa ali que tá diferente. Por que essa luz tá acesa aí? Tem alguma coisa errada aí. Vamos olhar nesse carro, o que tá acontecendo? Mulheres, fiquem atentas a isso. A gente tem que entender, a gente tem que aprender. Entender do carro, mesmo que o básico, é fundamental. Sim, Ingrid, é fundamental. Para também a gente não passar por nenhum sufoco, né? Não passar por nenhum problema quando a gente estiver sozinha. Porque vocês vão chegar lá, vocês vão tirar carteira e vocês vão começar a dirigir. E aí vocês vão ficar independentes, vão sair para passear, encontrar com as amigas. E aí você precisa entender como é que está o seu carro para você não passar nenhum sufoco no meio da estrada. E por falar em porquê, né, realmente quando a gente entende, isso aí eu canso de falar com as meninas aqui na autoescola em treinamentos. A gente está falando que vocês têm que fazer tal coisa, mas vocês têm que entender o porquê. Se não entender o porquê, não faz certo, faz de qualquer maneira, né? O ser humano é desse jeito. Na hora que entende o porquê, na hora que entende o propósito ali, vai longe, né? E outra coisa, vocês sabem o porquê que vocês iniciaram o processo de habilitação? Por que vocês estão tirando carteira? Nossa, sabe por quê? Isso é profundo, sabe por quê? Porque as pessoas que desistem porque não lembram, esqueceram o porquê. O porquê precisa da carteira. O porquê se matricularam na autoescola. Porque no dia que você foi fazer sua matrícula, no dia que você estava fazendo orçamentos, você sabia por quê. Você não saiu de casa assim, eu tô à toa hoje, vou entrar na autoescola. Não. Você sabia por quê. Porque vai te trazer mais liberdade, você vai ganhar mais tempo, né? Quando mais conforto. Você responde o porquê, você entende qual é o propósito. Isso tem um propósito na sua carteira. Então, o maior problema das pessoas é, durante o processo, focar na dificuldade e esquecer o porquê. Então, se hoje você está ouvindo esse vídeo aqui e você não está lembrando por que você começou a tirar carteira, com certeza a sua motivação está baixa para tirar. Porque quando você acorda todo dia e lembra por que eu preciso tirar carteira, o que vai acontecer, o que vai mudar na minha vida quando eu for habilitada, nada te para, nada faz você desistir, tá? E um dos problemas que mais pegam, eu sei, é o financeiro. Fazer mais aulas, marcar reexame. Mas quando você sabe o porquê, você tem fé que você vai conseguir. E não precisa você imaginar, gente, achar a solução de onde você vai tirar o dinheiro, não. Você só precisa ter o trabalho de acreditar.
Só de acreditar que você é capaz e de que Deus pode tudo. Então hoje você pode não ter condição nenhuma. Amanhã você pode ter condições até de abençoar outras pessoas, até ajudar outras pessoas que estão no processo de habilitação. Então, assim, para Deus nada é impossível. Deus muda cenários, questão de segundos, questão de minutos, entendeu? Então, você só tem que acreditar. Mas para você ter essa fé, você tem que lembrar. Então, gente, pega um caderno, faça um diário da sua carteira de habilitação. Todo dia exerça sua gratidão, agradeça por tudo que você já conquistou até hoje, por toda a sua evolução, o que já aprendeu, pelo que você já passou. Porque quando você alimenta a gratidão, você é feliz, ou seja, você tem bom humor. E com bom humor você consegue superar qualquer coisa, entendeu? A vida não tem como você falar que não tem problema, todo mundo tem problema. Então, o processo de habilitação é só mais um processo na sua vida que é um problema, vamos dizer assim, né? Mas é um problema que você também vai superar, igual você já superou problemas muito maiores que você nem imaginava que você ia conseguir superar. Então, o processo de habilitação também vai ser esse processo, que você vai olhar para trás e vai olhar assim, nossa, eu achei que eu não ia conseguir. E vai dar testemunho, igual a Janaína está dando aqui hoje. Exatamente isso, porque quando a gente... Por quê? Olha o porquê aí. Por quê? Sabe por que eu não parei? Eu não parei porque eu não queria que fosse mais uma frustração. Eu não queria que fosse mais uma coisa que eu tinha largado no meio do caminho. Porque chega uma fase da vida que a gente começa a olhar e falar assim, mas e se eu tivesse tentado só mais uma vez? Se eu tivesse... Deus fala muito com a gente, às vezes quando a gente vai falar uma palavra para alguém, aquela palavra é para a gente primeiro. E Deus faz muito isso com a gente. Se eu não tivesse passado por esse processo, eu não estaria aqui falando. E aí às vezes a gente quer parar, a gente acha que não vai dar certo, que não vai conseguir, que a gente já fez tudo que podia, que a gente já tentou tudo que podia. E aí você acorda e você fala assim, peraí, por que eu estou tentando? Por quê? Porque Deus me deu uma palavra de que eu iria conseguir. A palavra de Deus para todos nós. Para todos nós. Deus não nos fez para sermos fracassados. Deus não nos fez para desistir, para largar no meio do caminho. E Moisés, ele chegou muito perto e não entrou na terra prometida porque ele teve uma atitude de desobediência em um momento. Em um momento ele perdeu, ele ficou 40 anos no deserto. E ele chegou muito perto. E aí Josué consegue pisar na terra prometida. Por quê? Porque Josué permaneceu debaixo da obediência de Deus. Ele permaneceu com fé. Ele permaneceu com gratidão, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando parecia que estava tudo dando errado. Parecia que não ia acontecer. E aí a gente volta de novo para a fé e a gratidão, que agora eu não consigo separar as duas. A fé é acreditar naquilo que você ainda não viu e exercer gratidão daquilo que ainda não se materializou, mas que se Deus colocou o desejo no seu coração, Ele vai te dar a oportunidade que você consiga. Então Ele vai te dar o meio, Ele vai te responder lá na frente os porquês, Ele vai te dar um recurso financeiro para você continuar. Só que o nosso mal é que quando a gente está muito próximo, aí acontece algo e aí a gente desiste, a gente fala assim, chega, já tô cansado, já fiz tanta coisa, já tentei e não dá certo. E aí faltava você tentar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Uns dias antes de eu marcar minha prova, na semana que eu marquei minha prova, eu tava desse jeito e foi assim pra mim. Todos os dias eu falava assim,
ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que isso é pra mim? Pra que eu tô, né, saindo todo dia, no meio da tarde, corto meu dia? É cansativo pra todo mundo, é exaustivo pra gente, é desgastante, é maçante sim. Você chega no seu limite ali. E aí um dia eu terminei de fazer a aula e cheguei na varanda da minha mãe, ela estava com vários cordões embolados, todos emaranhados, e eu sentei com ela e comecei a tomar café e falei, o que a senhora está fazendo? Ela falou, estou tentando desembolar esses cordões, mas está muito difícil, não estou conseguindo não, já tem umas 2 horas que eu estou tentando. Aí eu falei com ela assim, eu posso tentar? Ela riu e falou, pode, mas acho que você não vai conseguir não, porque eu já tentei um monte, deixa pra lá, isso é bijuteria. Eu falei, não, deixa eu tentar. E eu fiquei ali, e mais ou menos com uns 20 minutos, eu consegui desembolar todos eles e abrir um por um, devia ter mais ou menos, não sei, uns 8 cordõezinhos, e eu fui abrindo um por um assim na mesa, de frente pra minha mãe. Aí minha mãe falou assim, como é que você conseguiu? Eu falei, eu foquei em um de cada vez. Eu fui tirando um por um, e o nó foi se desfazendo. Eu fui pegando um de cada vez. Então, qual que é a minha principal dificuldade? É o começo. Eu comecei, eu já dei um passo, eu consegui mais um, e aí vai ficando mais fácil, e aí você vai conseguindo. E quando eu olhei para todos aqueles cordõezinhos ali abertos, na mesma hora, foi uma outra chave que virou na minha cabeça e falou, eu não posso desistir de mais nada na minha vida, porque a gente tem que desatar o nó, a gente tem que continuar, a gente tem que tentar mais uma vez, e não é porque o outro não conseguiu que você não vai conseguir. Eu acabei de falar aqui de 2 grandes homens da Bíblia. Moisés, a história de Moisés é muito mais conhecida do que a história de Josué. Mas quem pisou na terra prometida foi Josué, porque Josué não desistiu, Josué não perdeu a fé, Josué não perdeu a calma, Josué não deixou o ódio, Brenda, tomar conta do coração dele, inflamar no coração dele. Não, ele manteve a calma e ele conseguiu. Então, ele entrou na história porque ele pisou, não é porque ele ficou os 40 anos. Moisés entrou porque abriu o Mar Vermelho e ficou 40 anos no deserto. Por isso que nós conhecemos a história de Moisés. Josué entrou, derrubou os muros e conseguiu, e conquistou a terra prometida. E nós também podemos. Deus não mudou. Deus continua sendo o mesmo e vai continuar sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e amanhã. Ele é o mesmo Deus. Então não desistam, não parem no meio do caminho. Quando tiver uma dificuldade, quando tiver difícil, é porque você está chegando perto. E se parar, se desistir, outro objetivo que você tiver na vida, vai vir a sua memória assim, desiste também, você desistiu da sua carteira. Ou você não consegue. Entendeu? Então isso é muito sério. O que você começou, você tem que terminar. Porque senão você acaba virando essa pessoa que fica procrastinando tudo, que tudo para na metade. Isso é muito sério. E mais uma palavrinha que eu quero dar para encerrar aqui, que ela falando aqui, me veio muito no meu coração. Se você está lutando nesse processo, está difícil, está doloroso, está querendo mesmo desistir, é porque você está se imaginando, tentando sozinha, achando que é você com a força do seu braço. Então, minha amiga e meus amigos, descansem no Senhor. Descansem. Aprendam, gente. Aprende que é Ele que faz. Não é você, não é o examinador. É Ele que faz. Faz a sua parte, vai lá, faz suas aulas, estuda. Ela deu dica aqui de estudar, isso é muito válido. Tem como estudar também a parte prática. Sim. Tá? Mas descansa, não preocupa, não ocupa sua mente com preocupação. A sua preocupação, a sua ansiedade não vai resolver. Só vai te atrapalhar. E quando a gente começa a estudar, é justamente isso. Você
Então, você começa a pensar no que você vai fazer, naquilo que você vai fazer, o que você precisa fazer para você chegar no seu objetivo. E você tira o foco do pensamento negativo, de que eu não consigo, de que não dá certo. Não, você coloca o foco, você coloca a sua ocupação naquilo que é o seu objetivo. Então, o meu objetivo é passar na prova. O que eu preciso fazer para passar na prova? Eu preciso estudar, eu preciso treinar, eu preciso me dedicar na minha aula, aproveitar ao máximo a minha aula. Então, você já vem para a aula com bom humor. Você vem para a aula preparado. Encha-se de bom humor e venha para a aula. Então, hoje eu vou para minha aula vai ser tremenda, vai ser magnífica, vai ser espetacular. Eu vou fazer a melhor baliza do mundo. Eu vou fazer uma conversão perfeita. Eu vou fazer uma meia embreagem naquele morro que eu vou parar de primeira. Eu vou chegar e vou parar o carro. Vou fazer uma ré contínua que o meu instrutor vai ficar de boca aberta. Então, se autorresponsabilize, mas coloque essa responsabilidade sem o peso. Diga para você que você consegue, que você é capaz, que você vai conseguir, que vai dar certo e vai. E olha que o resultado, ó. Gente, isso aqui, vocês não têm noção do que é isso aqui na vida da pessoa. Gente, e passa tão rápido, a gente fica assim, vou ficar na provisória. Nossa, daqui a pouco a minha permanente está chegando. Mas isso aqui, pra mim, vocês não têm ideia do quão isso aqui foi importante para mim, ter esse documento. Significa mais do que qualquer outra coisa, mais do que poder dirigir. Ter esse documento aqui significa que eu não desisti, que eu não parei, que eu fui até o final, que eu sou capaz, que eu posso, que eu não preciso ter medo, que eu sou capaz de realizar, que o meu nome também estava naquele quadro lá, que não foi só para os outros, que não foi fácil, mas que é possível. Não foi fácil, mas que é possível. Nada que é muito fácil, a gente dá muita importância. Então, quando a gente sabe o quanto custou, e aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando disso, o quanto custou, o quanto me custou eu vir fazer as aulas, o quanto me custou quebrar vários traumas que eu tinha, de que eu não iria conseguir, de que eu não era capaz, de que, eu não ando de bicicleta, e daí? Não é uma bicicleta, é um carro. Então, isso, e aí quando você sabe o quanto custou, você sabe o valor que tem. Então, isso aqui tem um valor para mim muito maior do que eu precisar mostrar para alguém, eu ser parada numa blitz, ou eu entrar num carro e poder dirigir, porque eu dizer assim, eu sou habilitada. Olha que lindo isso, eu sou habilitada, eu tenho habilidade. Eu tenho a habilidade de dirigir. Olha que coisa maravilhosa. Gente, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E vocês estão conhecendo o que a Viviane falou ali, né? Muitas pessoas que nos conheciam antes e que nos veem depois falam assim, gente, o que aconteceu? Que aquela pessoa mudou tanto. Chaves. Vira a chave. Quando a chave vira, gente, não tem como desvirar mais, não. Graças a Deus. Tá? Quando a chave vira, não tem como desvirar. E o último workshop nós fizemos na CDL, porque era um espaço maior, né? Foi uma bênção, foi o céu na terra, que foi maravilhoso. Impactou ali a vida de várias pessoas, tá? Entrelaçou mais nós duas aqui, nós estamos agarradinhas, porque os propósitos unem, os propósitos assim, acham as pessoas, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu estava falando lá na minha casa essa semana que a Janaína,
a clínica da Janaína é igual a Fortunato. Por isso que eu, assim, parece que eu conheço ela há anos, gente. Porque lá, ela não vai lá, você não deita lá e ela te massageia e vai embora. Igual na Fortunato, você não chega aqui, pega esse documento só e vai embora. Você vem com esse objetivo da carteira de habilitação. Você vai lá com o objetivo de receber a massagem. Mas a Fortunato, a mover, tem propósito com pessoas, com vidas. Entendeu? Aqui a Fortunato, essa palavra bom humor aqui, viu, gente? Não é pra ela essa palavra, não. Ela tirou, eu tenho certeza que é pra vocês que estão aí, tá bom? Então, o que que acontece? A Fortunata, ela faz de tudo para deixar esse processo mais leve possível. Tipo assim, precisa você chegar no autoescola e ter um versículo na parede, na sua frente, todo tamanho, escrito, poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo? Precisa você ir numa motopista fazer aula e ter um muro enorme pintado, poderei fazer tudo com a ajuda? O que que tem a ver a autoescola com isso? Para nós que temos propósito, tem tudo a ver, entendeu? Você chega, tem uma televisão passando fotos de alunos habilitados, para você, enquanto espera ali 5, 10 minutos para fazer sua aula, você começa a visualizar que a sua foto vai estar ali. A gente tem um quadro escrito, o nome de todos os habilitados do mês, inclusive janeiro, janeiro, como é um mês curto, a primeira semana do ano não tem banca, e como muitas pessoas acham que tudo começa depois do carnaval, né? Então, janeiro, só 63 pessoas foram habilitadas. Estão ali no quadro o nome das 63 pessoas habilitadas. Enquanto temos esperando o carnaval passar, já tem 63 habilitados em 2024. Então, as pessoas chegam, vê aquele nome ali, todo dia que chega para fazer aula, é outra forma de imaginar, meu nome vai estar ali. É uma outra forma de aumentar a sua fé. Meu nome vai estar naquele quadro. Assim como tem pessoas que assistem lives que nem começou a fazer autoescola, que nem fez orçamento, mas começa a imaginar. Um dia eu vou estar ali contando a minha história, o meu testemunho. Entendeu? Você chega no local do exame de direção de carro, tem ali um louvor para você, enquanto você espera. Tem ali um caça-palavras da Bíblia, que quando você está muito ansioso, vai estar demorando, você vai lá preencher. Tem um cafezinho, tem um bolo, assim, tem todo aquele cuidado. Tem um olhinho ungido, essencial de lavanda, que é bom para ansiedade. Maravilhoso. Então, assim, a gente tenta ao máximo fazer você se sentir bem para não alterar o seu humor. Porque o mau humor atrapalha, entendeu? A Brenda foi um desses testemunhos que vinha realmente mesmo por ódio aqui na live. Se a Brenda estiver aí, se ela autorizar, eu falo a palavra que ela tirou na caixinha aqui. Mas nós já estamos finalizando. Se ela responder, eu falo. Mas virou a chavinha da Brenda, assim como de muitas outras pessoas. Então, gente, a Fortunata está à disposição. Mês de março está chegando. Eu falo que mulher não merece só um dia no mês, não, tá? Tem que ser o mês inteiro, porque a gente merece. Então, ó, vou me esforçar mais ainda para caprichar nas lives para vocês. No workshop vai ter dia 16 de março, especial das mulheres. Workshop dia 16 de março, e nós estamos preparando também, tem que ter um café com habilitação lotado de mulheres para inspirar outras mulheres. Pode falar essa palavra, né, Brenda? A Brenda, gente, eu trouxe ela para essa sala, para minha sala, para conversar com ela um dia que ela estava muito brava. Não sei por que ela era brava, não, mas ela era muito brava. Ela tirou a palavra maturidade. Maturidade. Aí, nós conversamos muito sobre essa palavrinha. Aí ela foi no workshop. Chegou no workshop, aqui tem várias palavras, gente, várias. Ela tirou novamente a palavra maturidade. Por isso que eu não esqueço. Em 2 momentos diferentes ela tirou a mesma palavra. Faltava maturidade, né, Brenda? Para entender que o processo é um processo.
Cada dia um passo. Aprender a viver, Gente, o processo de habilitação é uma vez que você passa por ele. Se você for tirar uma categoria, se você for tirar dois processos. Mas pegou a carteira de habilitação, acabou, gente. Agora é só aproveitar. Então, aproveita também o processo. A gente não pode esperar só a carteira para ser feliz, não. Só o casamento para ser feliz, só a casa do meu sonho, só meu carro, só minha empresa. Quando eu tiver isso, eu vou ser feliz, não. Aí não tem graça, não, porque aí passa muito rápido. A gente vive mais tempo no processo, entendeu? Mais tempo no processo. Então, com tudo que a gente falou aqui, eu lembrei muito de um filme que eu indico no workshop, que é Poder Além da Vida. Fica de presente para vocês aí assistirem esse filme com um olhar de aluno, prestando atenção em cada detalhe. Vai complementar muita coisa que nós falamos aqui. Agora nós vamos despedindo, né, Janaína? Porque se deixar nós duas aqui, gente, vai longe. Vai falando. Vai longe. E aí, vou convidar, tá? Também as pessoas aí, quem tiver interesse em ir lá conhecer a Mover, fazer uma massagem, tomar um café, conversar. Se você estiver no processo também e quiser ir lá conversar, né? Às vezes a gente conversar com outras pessoas também ajuda a virar essas chaves, a entender os porquês. Por que eu tô passando por isso? Como a Viviane acabou de falar aqui, né, da Brenda, e às vezes quando a gente está no meio do processo, a gente não aceita muita coisa. A gente acha que não. Só que depois que você passa, que você entende os porquês. Mas estão todos convidados, fiquem à vontade, a Mover fica no bairro de Lourdes, tá? Gente, como nós esquecendo, Janaína, aqui, aluno da Fortunato, além de workshop, além da Carlane, terapeuta, café com habilitação, pré-exame, patati patatá, ainda tem 10% de desconto lá na Mover. Para fazer a massagem. Para fazer as massagens, 10% de desconto, galera. Então, aluno da Fortunato, todos os alunos de todas as outras escolas podem ir lá, mas aluno da Fortunato tem 10% de desconto. Tem 10% de desconto, tá? Beleza? Olha que maravilha. Arrasamos, tá, gente? Que essa parceria maravilhosa aqui é pra vida, tá? Amém. Aqui, seu presentinho. Gente, esse pote aqui... Hoje ele vai embora, Hoje ele vai embora, né? Outro dia ela me deu o pote, eu achei que o pote... Era só pra tirar foto. Tirou foto, deixou o pote e foi embora. Foi embora. Mas aqui... Aqui, ex-aluno também tem? A Brenda tá perguntando. Brenda, vou te dar o desconto, tá? Quero te conhecer, quero sentar, conversar com você, tomar um chá, um café e te fazer uma massagem. Gente, façam uso não da palavra apenas, desse sentimento, dessa ação. Resolva ser grato. Não espere você ter a vitória, como a Viviane falou. Não espera você ter a casa do sonho, o carro do sonho, o momento. Começa o seu dia sendo grato porque você acabou de acordar, porque Deus te deu a oportunidade que nem todos tiveram. Alguém dormiu e não teve a oportunidade de ver mais a luz do dia. Então já acorda e falando assim: Senhor, hoje eu sou grato. Convide o Espírito Santo, aprendendo muita coisa com essa mulher. Convide o Espírito Santo para ficar com você durante aquele dia, mas já falando com ele pelo que você é grato. Antes de pedir qualquer coisa, falar do que você deseja, que isso também é importante para aquele dia, para o seu ano, para a sua vida. Diga pelo que você é grato. Veja aquilo que você já tem. A questão que eu falei aqui do para-brisa. Olhe o passado que você conquistou, o que você, às vezes um trauma que você passou, que você perdeu, mas já passou. Mas olhe para ele também com gratidão. O que você aprendeu naquele momento, quando você perdeu alguma coisa? Cláudia, gratidão é tudo. Ser grato nos pequenos detalhes é transformador. É outro fruto do meu workshop, querida. É verdade, né, Cláudia? É transformador mesmo. Então, seja grato. Exerça gratidão. Não espere o momento para ser grato. Seja grato por tudo. E aí, quando você começa a olhar a vida com esse sentimento de fé e de gratidão,
você começa a ver o cuidado que Deus tem com você. Que às vezes, mesmo quando você achou que estava errado, que não estava dando certo, era Deus te guardando, Deus te escondendo, para te dar o momento certo, para te entregar a vitória que você está precisando. Anotaram o nome do filme, Poder Além da Vida? Agora eu quero deixar também uma música, porque é muito, como você falou, é muito importante ouvir. Qual música você indica? Olha, quando eu tirei a minha carteira, eu pedi, né? Eu coloquei, eu ouvia muito, eu ouvia esse louvor, porque eu só ouço louvor, o dia inteiro, e eu cantava também pra mim mesmo. Eu cantava pra mim mesmo, sou péssima cantando, tá, gente? Graças a Deus. Eu também sou, mas eu amo cantar. Eu ouvia muito esse louvor do Fernandinho. E aí tem momentos que a gente vai passando e vai ouvindo, mas não fique só, não escute só, não, ouça, presta atenção na letra. Tá muito baixinho, tá dando pra vocês escutar aí? Vocês estão conseguindo ouvir? Não mais escravos, que chama a música de Fernandinho. Vai ficar aí como dica pra vocês. Ele é simplesmente lindo, tá? Volta um pouquinho, porque ele tá... Peraí. Mas enfim, a música ela fala: não sou mais escravo do medo. Ai, já ia cantar o De Paulo. Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou. E você também não tem que ser. Sou filho de Deus. Gente, nós somos filhos de Deus Todo-Poderoso, que é capaz de qualquer coisa. Então se alimente da palavra diariamente, com músicas, louvores que colocam você para cima, que tem uma mensagem dessa aqui, para você acabar com todo medo, jogar por terra todo medo, tá? A Priscila falou que Deus usa louvores para falar conosco, e através dos louvores muitas vezes nos encorajamos a não desistir. Verdade, eu aprendi a gostar desse louvor por causa da Janaína, que levou pra gente no workshop, e eu gosto muito da Gabriela Rocha, daquele louvor Diz que amado sou, diz que forte sou. É muito forte esse louvor, muito forte. Também fica aí pra vocês. Esse louvor do Fernandinho, gente, eu sou evangélica há muitos anos. Ouço o Fernandinho há muitos anos e eu nunca tinha ouvido Escravo do Medo. E eu tava lá na minha casa fazendo isso aí que eu falei com vocês, estudando, repetindo, e tava assim, triste, chateada, e tava lá, louvor, louvor, louvor. Aí na minha playlist ele caiu esse louvor que eu nunca tinha ouvido ainda. Aí eu ouvi ele uma vez, ouvi duas, ouvi três, e aí eu comecei a cantar, e aí eu comecei a colocar ele alto, e aí o meu filho começou a ficar cantando lá em casa também, e toda vez que eu entrava dentro do carro, eu falava: eu não sou mais escrava do medo. O medo não vai mais me dominar. É muito forte, tá? Então, busquem coisas que vão trazer gratidão, que vão trazer autocontrole, que vão mostrar para você que você não precisa mais desistir de nada na sua vida, tá? E peça a Deus para que alinhe os sonhos dele com os seus sonhos, que os seus sonhos estejam alinhados aos sonhos de Deus, e ele vai conseguir torná-los todos realidade. Amém!
Amém por hoje, Deus, né, Janaína? Tchau. Ô, gente, vamos fazer uma fotinha aqui. Junta aqui Gente, a potinha, carteira. O pote é minha carteira. Isso. Tira um print aí. A Karine tá falando que tá orgulhosa de você. Estamos, né, Karine? Tira um print Gente, aí. minha amiga. Foi? Aí. Foi. Karine, tô com saudade de você. Gente, é outra mulher que entrou pra minha vida e não deixa sair mais não, tá? Virou minha amiga mesmo. E na hora que você for fazer massagem, eu sinto te informar que você não vai querer largar ela também não, tá, gente? Tchau. Gente, tchau com Deus. Até a próxima semana.